Está no ar. Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, por imagens na UTV, a TV da internet e também nas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo ligado, tudo no ar, tudo à sua disposição para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Até 1h da tarde a gente quer você aí curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão, interagindo também, participe pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos convidados de hoje, 973350038 é o número, mais uma vez, 973350038. 12:02, pessoal, eu sou o Mauro Friesman, vamos conhecer então os nossos convidados para análise e debate dos assuntos propostos aqui no Gente que Fala de hoje. Ricardo Melão, advogado, ex-deputado estadual, também foi candidato ao Senado pelo Partido Novo. Melão, bem-vindo, como é que você está? Boa tarde. Obrigado, Mauro. Prazer estar aqui com todos vocês, com todos os convidados que estão dividindo a banca hoje com a gente, aqui no Gente que Fala, mais uma vez, então, sempre um prazer estar aqui. Obrigado pela presença mais uma vez com a gente. Doutor Henrique Nelson Calandra, advogado, desembargador aposentado, especialista em direito empresarial, ex-presidente da APAMAGES, também da AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros. Doutor Calandra, mais uma vez, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, amigos que compõem essa ilustre banca. É sempre um prazer poder rever o povo de São Paulo através do Gente que Fala. E do Brasil também. Sim. Do mundo inteiro, né? Estamos na internet para todo mundo nos acompanhar. Doutor Luiz Carlos Magno também com a gente na nossa bancada, delegado de polícia aposentado, professor universitário, ele é especialista em dependência química, autor do livro Prevenção às Drogas. Acredite, você pode vencer. Tudo bem, doutor Magno? Bem-vindo. Mauro Friesman, boa tarde, cumprimentar os colegas de banco, sempre uma alegria, mandar meu abraço aí para a Zenilda e vamos aí aos nossos temas que são sempre muito interessantes e temos muita informação a dar. Muito obrigado. Já vamos aos temas. Eu anuncio também aqui o Edson Grandizoli, é coordenador pedagógico do Movimento Circular. O Edson é doutor em Educação e Sustentabilidade. Tudo bem, Edson? Bem-vindo, boa tarde. Olá, Mauro, boa tarde aos colegas que estão dividindo esse momento. Agradeço muito o convite, é um prazer. Vamos lá, gente, 12:04, aqui pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, por imagens na UTV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Primeiro tema, o Tribunal Superior Eleitoral retoma hoje o julgamento da ação que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível pelo período de 8 anos. Bolsonaro é acusado de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação em reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada. Aquilo aconteceu em julho do ano passado. Naquele evento, naquela ocasião, Bolsonaro alegou a todos que as eleições brasileiras seriam fraudadas. A defesa do ex-presidente diz que não houve ilícito e que pretende recorrer se Bolsonaro for condenado nesse julgamento. Doutor Calandra, eu começo com o senhor a respeito desse tema, sua percepção sobre o que pode acontecer no julgamento do TSE. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu fui juiz eleitoral um largo período da minha vida. E vi muita coisa acontecer. Inimigo virar amigo, inimigo virar aliado do outro inimigo. Eu vi tudo acontecer. O Melão, que foi político, deve também ter visto isso ao vivo e a cores. Mas eu vi isso ao vivo e a cores há décadas. Então, eu considero esse processo uma excrescência. Direitos políticos, nós, jovens brasileiros, perdíamos por bobagem, porque nós éramos considerados um perigo, que nós iríamos derrubar o governo, esse tipo de coisa, no tempo que eu estava no 11 de agosto, e no 22 de agosto, lá na PUC, e o 11 de agosto era o nosso outro braço de ação. Então,
Muitas vezes o delegado até prendia a gente, porque achava que aquele jornaleco que a gente levava na mão ia derrubar a ditadura, ia derrubar o governo, ia fazer o mundo e o fundo. Quando ele olhava para a gente, ele falava assim, esse bando de magrelo aqui não é capaz de nada. E acabava até mandando a gente fazer coisa mais interessante do que revolução. Então, eu vejo esse julgamento com tristeza, porque direitos políticos são, na verdade, o bem mais precioso que qualquer cidadão carrega no seu coração e na sua vida para viver num país livre, justo, solidário e democrático. O que ocorre nesse julgamento, com todo o respeito que eu devoto a todos os membros do TSE, é um prolongamento de um debate eleitoral, um prolongamento indevido, gerado por um relatório mal feito pelo Ministério da Defesa. Eu fiz inúmeras auditorias, eu fui o juiz que, pela primeira vez, propôs ao Tribunal Eleitoral fazer um processo digitalizado de apuração de eleições. Eu tinha vergonha do voto por escrito, das coisas que aconteciam na eleição com o voto por escrito. E, por isso, propus. E acharam que eu era um completo... Eu, Luciano Bach, que era um outro amigo, engenheiro da Itautec naquela época, e nós preparamos um programa de apuração digital e mostramos esse programa no TRE. Acharam que nós devíamos ser internados no hospício, que nós éramos completamente alucinados, que isso não era possível. E hoje o Brasil vive um sistema totalmente digital de eleição. O Ministério da Defesa fez um relatório inconclusivo e entregou isso na mão do presidente da República, Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, que tem uma personalidade difícil, é um homem explosivo, um homem complicado quando se irrita. E ele, naturalmente, ao reunir os embaixadores, ele falou aquele monte de besteira e acabou saindo num relatório inconclusivo. E isso para remover direitos políticos, que é, para mim, o direito mais precioso de alguém, não pode ocorrer nem ser banalizado. Eu falo isso, Mauro e Edson, demais integrantes dessa banca, com o maior respeito. Eu fui juiz a vida inteira. A minha função, a única coisa que eu fiz a vida inteira foi julgar os outros, julgar meus semelhantes. Mas eu nunca faltei com respeito. Eu nunca rompi com princípios. Eu nunca deixei de cumprir a Constituição que deveria ser cumprida. E hoje se banaliza caçar direitos políticos, retirar os direitos de cidadania. Eu me lembro do julgamento da Dilma e o voto do presidente Lewandowski. Mas como vamos caçar? E Renan Calheiros, presidente do Senado, como vamos caçar a presidente da República, que amanhã não pode prestar um concurso para merendeira no Estado, e a merendeira hoje é presidente do BIRD, né? Com salário nos píncaros das alturas. Então, eu, em nome daquela Constituição que o Ulisses chamou de cidadã, que eu ajudei a escrever e trabalhei mostrando as coisas do judiciário durante o período de tramitação dela, e lá estava, inclusive, o presidente atual do Brasil, o presidente Lula, eu não posso concordar com o julgamento maquinal, com aquilo que o Paulo Bonfim falava, Mauro, que nós vivemos uma época em que os homens se maquinizam, não é? E as máquinas se humanizam. E se repetem aqueles veredictos sem um debate profundo e sem uma análise profunda dos fatos. Estou de acordo, estou de acordo, estou de acordo, e a pessoa vai ficar aí por 18 anos, por décadas, privado do direito fundamental. Como disse o ministro Lewandowski, não pode prestar um concurso para ser merendeira, não pode fazer nada,
tem a sua nacionalidade cassada. Violações graves na concorrência da política tem que ser punida pelos políticos, lá na casa dos políticos, e não pelo Supremo. O Supremo não tem a função de agir e julgar, banalizar a jurisdição criminal que pertence exclusivamente no sistema constitucional brasileiro ao juiz criminal de primeiro grau e ao juiz eleitoral de primeiro grau. Isso tudo foi abarcado numa avalanche com a desculpa de que houve uma tentativa de golpe de Estado em que não houve um ferido, um morto, um nada, isso não é golpe de Estado, e nós vemos essa banalidade. Jair Bolsonaro não perdeu a eleição para ninguém que não fosse ele mesmo. O sistema eleitoral brasileiro, que eu conheço e trabalhei para que ele fosse implantado, junto com o ministro Aires Brito, com toda a segurança possível, ele não é um sistema para ser fraudado. Deputado Melão, deputado Ricardo Melão, seu entendimento, sua percepção com a retomada hoje do julgamento que pode tornar o ex-presidente Bolsonaro inelegível pelo TSE. Olha, eu acho que do ponto de vista, aliás, muito bem explicado pelo doutor Calandra, é realmente muito temerário, né, você caçar os direitos políticos de qualquer político que seja, alguém que foi eleito pela população. No caso do Bolsonaro, nem foi eleito, mas uma pessoa com bastante expressão diante da população, talvez uma das duas figuras aí mais representativas da população nas últimas eleições. Então, quando você fala em cassação de direitos políticos, principalmente por um tribunal composto por juízes, né, com todo o respeito, toda a sabedoria, a técnica e etc., mas você está fazendo valer a vontade desse juiz sobre a vontade popular. Então, é claro, não estou dizendo que ninguém está imune a não ser cassado. Agora, isso tem que ser visto com muita cautela, com muita parcimônia e de forma muito objetiva. A gente não pode deixar margens subjetivas e interpretativas para isso, porque senão você começa a dar a quem não lhe foi dado esse poder, você começa a dar o poder a essas pessoas de começar a ditar os rumos da democracia, né? E é claro, é uma discussão jurídica, essa reunião do Bolsonaro com os embaixadores, que na minha opinião foi uma grande besteira, né, o que foi feito ali. E, obviamente, fica na discussão jurídica uma margem interpretativa muito grande para, claro, quem quiser, de fato, O áudio fechou, deputados. Agora sim, pode retomar. Voltou? Opa, sim. Desculpa. Acho que é cortado. Quem quiser caçá-lo, é óbvio, vai conseguir, dentro da interpretação jurídica, vai conseguir, obviamente, exagerar. Quem quiser defendê-lo vai conseguir diminuir o ato. Eu acho que ficou muito subjetiva a discussão. Isso é perigoso, né? Abre um precedente perigoso. Agora, deixando a parte jurídica aí de lado, vou falar da parte mais política, do que pelo menos eu tenho ouvido, né, de pessoas do meio político sobre esse assunto. O fato já está praticamente dado. Inclusive, no próprio partido dele, no próprio PL, entre o presidente Valdemar Costa Neto, ele mesmo, se você for ler entrevista, você já vê uma certa conformidade de que, de fato, ele vai ter os direitos políticos cassados. Há um consenso, né, em todo o sistema de que o Bolsonaro, de fato, estressou muito o sistema com as falas dele, através do próprio público eleitor dele, que ficou mais inflamado, né, teve atitudes mais agressivas também, muitas vezes, né, em ameaças ali, insinuações contra as instituições. Então, há no meio político e no sistema em geral um consenso de que o Bolsonaro não faz bem, digamos assim, entre essas pessoas, mas para o sistema político. E que, de fato, deixar o Bolsonaro livre para disputar futuras eleições é um risco para todo esse sistema, né? E aí, obviamente, diante desse consenso quase que geral, obviamente você teria duas medidas, né? Você vê dois caminhos aí sendo perseguidos em paralelos. Um seria, né, até pelas investigações que estão correndo,
poderia culminar até na própria prisão do presidente Bolsonaro, mas parece que há também dentro desse sistema, né, uma visão de que prendê-lo poderia transformá-lo no mártir, isso seria muito prejudicial. Então, praticamente, a minha impressão é que a coisa foi se delineando para que os direitos políticos dele fossem cassados, seria uma medida menos traumática, ele ainda serviria de cabo eleitoral para futuras lideranças, campo político da direita, né? E aí ele continuaria ali a vida dele, pelo menos como garoto propaganda, de uma forma que estressasse menos o sistema, enfim, que o Brasil voltasse a ter um roteiro mais previsível, digamos assim, né, entre o funcionamento das instituições, entre o funcionamento da democracia, etc. Então, a minha conclusão é que eu entendo que é inevitável, por mais que caiba um recurso dele no Supremo Tribunal Federal, como depois de julgamento do TSE, nesse momento, né, a gente nunca sabe, né, como o doutor Calandra falou, tudo muda, né? Amigos viram inimigos, muda a interpretação, o Brasil é uma insegurança só nesse sentido, mas nesse momento eu vejo que seria praticamente dada a cassação dele, não devem pedir vistas, parece que é uma pressão grande de cima para que não se peçam vistas, para que o processo acabe logo, e dificilmente entendo que no Supremo Tribunal Federal atual ele conseguiria reverter isso através de um recurso. Então, para mim, é quase que um cenário dado, como se houvesse uma grande vontade, inclusive, de que isso ocorresse, e, obviamente, quando há vontade, os motivos você simplesmente enxerga, ainda mais um presidente polêmico como foi o Bolsonaro, que deixou um monte de fio desencapado aí. Doutor Luiz Carlos Magno, sua percepção com a retomada hoje do julgamento que pode tornar Bolsonaro inelegível por 8 anos. Para ser breve, a conduta dele, usando o seu cargo de presidente da República, ao convocar mais de 70 embaixadores e, com a sua oratória, fazer desacreditar o sistema brasileiro, colocar a urna em dúvida, e 70 embaixadores significa mensagem para o mundo, isso caiu muito mal. E é exatamente esse fato político que está sendo julgado, na minha visão. Essa conduta parece enquadrar-se no Código de Conduta Eleitoral e, portanto, do ponto de vista de aplicação da lei, compete ao Tribunal Superior Eleitoral analisar essa conduta, os danos que ela causou. Até porque ele insistia que havia provas contra a urna, o que jamais apresentou, portanto, estava tentando desacreditar o sistema eleitoral brasileiro. Sendo assim, eu tenho, como cidadão, a impressão que o TSE faz bem, parece que está havendo cumprimento da lei, aberta, como disse o nosso deputado, aberta a possibilidade de recurso ao STF, e as coisas têm andado nesse diapasão. Então, particularmente, a minha opinião pessoal é de fato, ele, com a sua conduta, deixou o Brasil numa situação muito feia do ponto de vista eleitoral. Meio-dia 19, pessoal. Programa Gente que Fala no ar, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, por imagens na UTV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Vamos virar a página aqui, sair da política, falar um pouco de economia. A ata da última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central deixou mais claro que há uma porta aberta para o início da queda dos juros em agosto. A falta de uma melhor sinalização sobre as pretensões do Banco Central de iniciar um ciclo de afrouxamento monetário logo mais adiante frustrou parte do mercado, além do próprio governo e do setor produtivo, no comunicado divulgado após a reunião do Copom na semana passada, quando a taxa Selic foi mantida em 13,75% ao ano pela 7ª vez seguida. Deputado Milão, uma coisa foi o comunicado que foi emitido ali logo após aquela reunião da semana passada, quando foi mantida a taxa em 13,75% ao ano, a taxa Selic, mas a ata de hoje, né, que foi divulgada hoje a respeito daquela reunião, já traz uma nova sinalização aí. Qual que é o seu entendimento, sua percepção? Será que em agosto já começa aí uma redução da taxa de juros, da taxa Selic?
Olha, eu vejo, primeiro, que o Banco Central tem agido de forma muito responsável, apesar das críticas. A política do Banco Central, e para isso eu diria que foi uma das melhores conquistas, institucionalmente falando, ter o Banco Central independente para não ter esse tipo de influência política. E nós temos um Banco Central que age de forma extremamente técnica. Por mais que tenha ali uma artilharia por parte do atual governo, que é óbvio, ninguém quer, nenhum paciente quer ficar tomando remédio amargo. Todo remédio tem lá seus efeitos colaterais. Agora, o pior de todos é a inflação. O pior de tudo para a economia é você ter inflação. O importante aqui, essa sinalização já é bastante interessante, mostrando que estamos vendo sinais, graças a essa firmeza do Banco Central, inclusive sinais de que a inflação deve se encaminhar próximo da meta. E aqui é importante, até para esclarecer o ouvinte, as pessoas entenderem que quando você define uma política de juros, quando você define ali a taxa dos juros, não é pelo efeito do que está ocorrendo agora. Não é porque a inflação está baixa nesse exato momento, você simplesmente pode baixar os juros. O resultado de uma divulgação, de uma definição de uma taxa de juros, é que nem você querer virar um transatlântico. Não é assim tão simples, não é igual uma lancha que simplesmente vira, o barco vira, etc. Tal. Ele vai produzir efeitos, a taxa anunciada agora, lá na frente. Eles falam até num prazo de 6 a 18 meses, que é o que eles falam que são os reflexos de uma decisão que for tomada agora. E o Banco Central, para mim, é muito claro que ele está de olho nas expectativas de inflação futura que existem no mercado, e aí você tem até o índice Focus, o relatório Focus que sai, que mostra o quanto que o mercado está vendo lá na frente, daqui 6 meses, daqui no ano que vem, o quanto ele acredita que vai estar a inflação. Por que é importante olhar essa expectativa? Porque muito do mercado, eles definem toda uma política de preços, todo reajuste salariais com base no como eles enxergam a inflação para frente, e eles antecipam. Muitas vezes ele antecipa, você está com uma expectativa de que a inflação vai aumentar, que o preço vai subir, ele antecipa isso. E aí ele passa a gerar inflação, mais inflação. Quando o Banco Central se mantém responsável nisso, ele está de olho nas expectativas. Como o último relatório Focus mostrou uma expectativa boa nesse sentido, da inflação, inclusive em relação ao relatório passado Focus, a expectativa sobre a inflação cair, ela aumentou, ou seja, estão prevendo que a inflação vai estar menor lá na frente, mais próxima da meta que eles querem, que é de 3%. Então, é óbvio que aí se começa a ter um cenário mais ideal para você poder dar uma sinalização de baixa de juros, mas de forma responsável, de forma que o mercado se sinta confiante, seja, de acordo com as expectativas. E aí você vai ter uma coisa muito mais sustentável, porque você simplesmente baixar os juros, esperando que isso vá reativar a economia, sendo que isso vai gerar inflação, que no fim vai prejudicar, vai ser um efeito muito mais maléfico. Então, eu vejo o Banco Central agindo de forma muito responsável, vejo de forma positiva essa sinalização, que é sinal de que realmente o paciente está reagindo de forma saudável, isso está refletindo na expectativa futura. Agora, a gente tem muitos fatos aí para frente, que tem que ser analisados com cautela, na minha opinião, que a questão da própria economia mundial, uma expectativa de aumento de inflação nos preços no mercado mundial, isso reflete aqui, e o arcabouço fiscal, que ainda não foi aprovado, e que a gente precisa saber como que ele vai ficar no fim, porque do jeito que está colocado, o governo que não pretende cortar gastos, não está mostrando essa disposição, e que a gente sabe que para manter do jeito que eles querem, vai precisar ter um aumento de arrecadação, fica esse temor aí de que a política fiscal não feche, que o governo não consiga fechar esse cálculo com as regras do arcabouço fiscal, dependendo de como elas vão ser aprovadas. Então, são dois fatores que têm que ser observados, que podem refletir também na expectativa de inflação futura, e aí a gente vai precisar manter os juros num patamar elevado. Mas eu vejo o Banco Central agindo de forma responsável, segura, e isso mostra uma verdadeira atitude, todos sabem, há 30 anos o único remédio para conter a inflação, grande remédio, aliás, é a política de juros, isso no mundo inteiro,
todo mundo sabe disso, e eu vejo de forma muito positiva a gente ter um Banco Central resistindo às pressões políticas e agindo de forma responsável. Isso vai trazer um reflexo muito melhor para o Brasil lá na frente. Para pegar duas expressões suas, ninguém gosta de tomar remédio amargo, e a outra expressão, o paciente está melhorando. Quando que a gente vai ver o paciente que está tomando remédio amargo e melhorando, levantar da cama do hospital, receber alta e falar, agora eu vou trabalhar? Por que eu estou falando trabalhar? Porque está faltando emprego. Esse é o ponto, está faltando emprego. E nesse movimento todo da economia, o último ali da fila a responder é justamente o emprego. Né? Quanto que a gente vai ter uma retomada da empregabilidade no país, até porque a gente ainda vive o chacoalhão da pandemia, muita gente foi demitida em razão de tudo isso que a gente vivenciou nos últimos 2, 3 anos. Né? Parece que houve pelo menos o mercado, apesar de todo o cenário negativo, parece que mostrou uma resiliência aí nesse sentido. É claro, né, como eu falo, né, não é bom, né, ninguém gosta de juros altos, né, nenhum paciente gosta de ter que tomar remédio. Agora, ele é necessário. Né? O problema é, se você antecipar isso, né, e querer baixar os juros de uma vez, é que você vai gerar um efeito lá na frente ruim. Né? A gente vai sentir esse reflexo bem lá na frente. Né? Daqui 8 meses, 10 meses, 12 meses, e vai ser pior. O governo perde depois credibilidade para tentar convencer de novo, né, todo o mercado, toda a economia de que ele vai agir dessa forma, de lá em diante de forma mais responsável. Né? Então, eu diria que, infelizmente, temos que ter paciência, passamos por uma situação ruim economicamente, aí, com guerra, com pandemia, mas vamos, na hora que nós nos recuperarmos, a garantia é que o paciente vai levantar e vai levantar bem. Né? Então, eu acredito que essa manutenção, a aprovação, né, de um arcabouço fiscal mais crível de que ele será cumprido, né, de que as metas fiscais serão cumpridas, aí a gente vai ter uma condição muito boa aí para o paciente poder levantar, trabalhar, ficar bem, saudável, de forma definitiva, né? Não de forma artificial. 12h28, programa Gente que Fala, aqui pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, por imagens também pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais. Mudando a página mais uma vez, para falar de outro assunto aqui que preocupa bastante, as drogas, né? O número de registros de intoxicação pelas chamadas drogas K na cidade de São Paulo passou de 99 em todo o ano passado, gente, para 411 só nos primeiros meses deste ano, de 2023, sendo que quase a metade deles nos últimos 45 dias, isso tudo de acordo com dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde aqui da capital, né? As chamadas drogas K têm como base os canabinoides sintéticos e se ligam ao mesmo receptor do cérebro que a maconha comum, mas com uma potência até 100 vezes maior. Especialistas dizem que seus efeitos são piores do que os do crack e causam rapidamente o chamado efeito zumbi. Dr. Magno, especialista neste tema, qual é o alerta? O alerta é que esse chamado drug design, drogas de desenho, compõe a terceira fase da chamada do mundo das drogas. Rapidinho. O primeiro universo das drogas eram as drogas plantadas. Maconha, a própria planta da coca. Né? Esse foi o primeiro universo das drogas. Os chás obtidos do ópio. Segunda fase, drogas semissintéticas. Então, por exemplo, da planta coca, leva para um laboratório, refino, chegamos à cocaína. Você tem menos área de plantio e lucro maior. Terceira fase, drogas sintéticas. Uma salinha como quando eu estava aí, essa sala pequena, comporta um excelente laboratório para produzir drogas sintéticas. Rapidamente. A Polícia Federal, ano passado, identificou em nosso país 657 novas drogas sintéticas. Esse é o que está acontecendo no mundo, e essa que chegou ao Brasil, facilitado inclusive pela internet, o chamado K2, K4, K9, é uma versão sintética, não tem nada a ver com a maconha plantada. Então, aí, eu estou com 69, então a nossa geração aí, minha, do Dr. Calandra, os mais velhos, a maconha da nossa época continha cerca de 2,5% de THC, o tetraidrocannabinol.
Então, Mauro, veja que nós estamos falando de drogas 100 vezes mais potentes do que aquela maconha. Então, qual é o meu alerta aos pais? Ficar muito mais atento, porque se descobrir isso em casa, nós nem estamos falando daquele baseado que já era maléfico. Essa droga causa despersonalização, quer dizer, o indivíduo perde completamente a noção de espaço do seu redor, por isso que está sendo apelidada de zumbi, porque a pessoa fica completamente desorientada, pressão alta, vômitos, dor de cabeça, sobe a pressão arterial e, não raro, já temos casos, inclusive, de óbito. O que é pior, se mistura ao universo que nós temos visto da Cracolândia, que nós, 30 anos, só no Denário que eu fiquei 20, há 30 anos a cidade de São Paulo vem lutando para a Cracolândia. E para pegar o gancho anterior do nosso deputado Melão, quando ele falou do Banco Central, eu vou comparar. O Banco Central é política de Estado. E o governante de plantão. O governante de plantão é o Lula, é o Jair, é o que passou e etc. Com as drogas, temos visto a mesma coisa. Plano Alckmin, plano Dória, plano não sei quem. Então, nesse universo, as pessoas têm feito abordagens do governante de plantão. Veja que hoje, o centro da cidade de São Paulo, você não pode... Eu estou morando em Bertioga. Semana passada eu fui a São Paulo, hospedei ali na São João. Não se pode sair na rua. As pessoas estão sendo atacadas por esse zumbi. Separam um carro, quebram seu vidro, tomam celular, tentam se apostar de coisas. Portanto, trata-se de uma droga que invade, começou nas cadeias públicas, veio para as ruas pelo próprio PCC, né? E gera muito dinheiro, porque ela tem uma coisa chamada spice, que do inglês é tempero. Essa droga, Mauro e ouvintes, se borrifada em grama seca, ele vende como maconha sintética. E o barato é esse que você descreveu, cerca de 100 vezes mais potente. E é o usuário, de uma maneira geral, dessas drogas K, de todas essas variações das drogas K? Ela está nas ruas, na universidade, na escola do primeiro fundamental e médio, que a gente chamava do ginásio. Por quê? Porque ela tem um custo até relativamente barato. Ela não é cara. Então, por exemplo, o que eu chamo caro? Comprar um comprimido de Extra, varia aí na faixa de 30, 50 reais. Essa droga, essa moedinha que você dá no farol achando que está ajudando aquela pessoa que vai lá limpar o vidro, com 4, 5 reais ali, ele dá uma voltinha e compra ou pedra de crack ou compra esse K9, K4. Ela é barata do ponto de vista desse dependente químico. Então, nós temos as universidades no centro, não vou citar nomes, mas já sabemos, inclusive estive recentemente com o coordenador do curso, que quer que eu dê uma palestra, para falar aos alunos da universidade. Por quê? Porque a reação no início é de euforia, muita gargalhada, enturmar. Em outras palavras, drogas continuam dando prazer. Então a turminha se reúne na balada, toma um uísque, toma um Red Bull, que é para diminuir o efeito do álcool, aí aparece o K9, aparece o êxtase. Quer dizer, o contexto é esse. Festa, alunos reunidos ali na porta da universidade, esse é o meio onde nós temos feito as apreensões da droga. Agora, o desafio, né, doutor Magno, é barrar a chegada, porque depois que chega, a conscientização em relação aos riscos e ao uso, fica tudo muito difícil. Como é que as nossas autoridades, os agentes policiais, estão agindo nisso? Já perderam a mão? Dá para voltar atrás? O que está acontecendo? Não. A verdade é o seguinte, o tamanho do Brasil transforma a questão muito mais complexa. Eu sempre cito que a fronteira dos Estados Unidos com o México é de 2.000 e poucos quilômetros. Veja que os Estados Unidos, com todo o poder, não consegue segurar nem a passagem de pessoas e muito menos de drogas que vêm dos grandes cartéis mexicanos. O Brasil, quem está nos ouvindo, possui
mais de 17 mil quilômetros de fronteira seca e o mar, as centenas de aeroportos. Então, o que nós temos? Ações da Polícia Federal, juntamente com as polícias estaduais, Polícia Militar, Polícia Civil, departamentos especializados. Mais uma situação que é muito difícil para nós, essas novas drogas sintéticas, exige que os departamentos de polícia científica estejam aparelhados para identificar. Essa é uma outra grande preocupação. Alguns institutos de identificação não possuem equipamentos de ponta para, como eu disse, identificar drogas recentemente criadas na Europa, porque quando elas chegam ao Brasil, quando nós vamos para a nossa lei de drogas, aquele princípio ativo não está elencado e, portanto, a autoridade policial, promotor, o juiz, nada podem fazer em relação a essa substância que não faz parte do elenco das drogas que são consideradas ilícitas no Brasil. Faltando 23 minutos para 1h agora, programa Gente que Fala aqui pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, OLTV TV da internet e também pelas redes sociais. Pessoal, uma parada breve, um golinho de água para cada um, a gente vai para o intervalo, mensagem do nosso apoiador, voltamos já. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. De volta, 23 minutos para 1h, dada a mensagem aqui do nosso apoiador, Instituto Orbis de Pesquisa, a gente retorna aqui, Rádio 3, rádio de todos os dias, OLTV, a TV da internet e também redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. A gente vai colocar agora aqui na nossa conversa Dr. Fernando Barbosa Dias, advogado, sócio do escritório Barbosa Dias Advogados. Boa tarde, doutor Fernando, tudo bem? Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Obrigado pelo convite. Obrigado pela presença. Nós vamos falar sobre o seguinte: a Justiça da Flórida marcou para o dia 14 de agosto o início do julgamento do ex-presidente Donald Trump, acusado de ter levado para sua casa em Mar-a-Lago documentos sigilosos e ter posto em risco a segurança do país. Doutor Fernando, de quais crimes a gente está falando que o ex-presidente Trump é acusado? Bom, Mauro, são basicamente 3 crimes que estão descritos em várias condutas dele, né? Um deles relacionado à questão à lei de espionagem, que é a questão de retenção de documentos classificados, né, que eles chamam assim, que são os documentos confidenciais, secretos e ultra secretos. A questão dele ter obstruído depois a justiça e também ter orientado, e daí é uma questão de conspiracy para destruir documentos que seriam de interesse da investigação. Então, bom, basicamente é o seguinte: ele saiu da presidência dos Estados Unidos, como todos nós sabemos, lá para janeiro de 2021. Então, foi constatado que ele levou diversos caixas e caixas e caixas de documentos que ele recebeu durante a presidência para a residência dele lá na Flórida, no Clube Mar-a-Lago, que a gente ouviu bastante enquanto ele era presidente. Depois que eu continuo escutando, porque teve aquela busca e apreensão lá. Então, a primeira acusação é que ele levou esses documentos que não poderia levar e manteve-os lá. E aí a acusação, quem tiver interesse, coloca um monte de foto onde ele armazenava esses documentos. E a americana é muito sério, né, nessa questão de segurança nacional, e aí vira uma grande curiosidade ele armazenar esses documentos num banheiro. Armazenava documentos na sala onde tinham reuniões públicas. Quer dizer, eles querem mostrar que esses documentos ultra confidenciais, não tinham segurança nenhuma de preservação. E aí tem essa primeira parte. Tem a parte que são documentos que o próprio Arquivo Nacional pediu que ele devolvesse, ele não devolveu. Depois tem uma parte da acusação que fala
em maio de 2022, ele foi intimado pela Justiça a devolver essas caixas que tinham documentos confidenciais. Ele se reúne com advogados e combina como é que ele devolveria isso. Antes dele se reunir com os advogados, uma parte da acusação é que ele, e daí da administração de justiça, é que ele manda essa outra pessoa que é acusada com ele, que é o Altnauta, a mover essas caixas de lugar para os próprios advogados não encontrarem. Então, é bastante complicada essa acusação, Mauro. Essa acusação é diferente daquela estadual que ele tem em Nova York, é bastante complicada. Como é que esse julgamento deve se desenrolar, doutor Fernando? E o que é que pode acontecer com esse presidente Trump? Não, o julgamento, com certeza, vai ser muito litigioso. Não acho que deve... esses julgamentos, em geral, eles não são... Apesar da gente achar que nos Estados Unidos as coisas são mais rápidas, lá não é tão mais rápido assim. Não acho que comece tão rápido como o começo de agosto. Deve ter vários pedidos para abertura de provas e tudo mais, e deve ser retardado. O próprio julgamento que é estadual em Nova York está para começar só ou pelo menos a próxima audiência, em 4 de dezembro. Esse está sendo muito rápido. Eu acho que não deve acontecer no começo de agosto, mas são cenas dos próximos capítulos que a gente tem que esperar. Em relação... E o que pode complicar a situação dele ainda, já que ontem houve a divulgação de áudios, né, pela CNN, como é que isso pode se tornar um complicador na vida do Trump? Então, Mauro, esses áudios, eles já constavam, já eram parte da denúncia, né? Vamos lembrar que lá nos Estados Unidos, o nome da denúncia, que é a nossa ação penal contra qualquer indivíduo, esses áudios já faziam parte da denúncia, já estavam lá no seu parágrafo 34, alguma coisa assim. Então, a promotoria já tinha acesso a esses áudios. O que aconteceu é que esses áudios... Oi? Não tinha divulgação deles. O que aconteceu ontem foi a divulgação. Então, para o júri que ia julgar ele, esse áudio ele já ia ser aberto, né, na sala de julgamento. Ele já constava até a transcrição dele na denúncia. Então, assim, em termos de se isso piora muito ou não, o que eu acho que pior é criar aquele ambiente, com certeza, muito mais prejudicial ao Trump, né? A defesa dele, ou como seria a defesa de qualquer pessoa, porque fica o sensacionalismo do próprio áudio. Isso, com certeza, piora, deixa um clima pior para o início do julgamento, quando ele tiver que ser efetivamente iniciado. O que é ruim desses áudios, Mauro, sem dúvida nenhuma, é que mostra que o que ele estava retendo e o que ele estava discutindo... O áudio é o quê, né? O que é esse áudio até, né? É a discussão dele com alguém que ia fazer um livro sobre ele, sobre o tempo da presidência dele. E aí ele mostra para a pessoa documentos que ele tem. E a reunião com o consentimento dele é gravada, e ele mostra para a pessoa, olha, o general tal, ou alguém do exército me acusa que eu queria invadir tal país. Isso tem uma precisão aqui muito importante, que na denúncia não tem o nome do país. Não tem. E agora todo mundo sabe qual é o nome do país, porque saiu a gravação e aí ele cita qual é o país. Então, ele vai falar, olha, o general tal me acusou que eu queria invadir tal país, que eu queria fazer tal guerra contra o país. Mas olha aqui, tem um memorando que ele me escreveu sobre como deveríamos invadir o país. Veja, eu não tenho culpa nenhuma sobre isso. Daí a conversa continua e ele fala, eu poderia usar isso para minha defesa, mas você sabe, né? Esse documento é confidencial, acho que eu não posso. Eu poderia até ter tirado o sigilo do documento, mas, então, assim, isso mostra que ele sabia que o documento era sigiloso, inequivocamente. Então, prejudica muito a defesa dele, né? Prejudica muito a defesa dele, sem dúvida nenhuma. São cenas dos próximos capítulos. Com certeza é uma acusação mais grave que a acusação estadual que ele estava enfrentando, Mauro. Vamos aguardar o julgamento aí, o início, né, do julgamento do ex-presidente Donald Trump, marcado pela Justiça da Flórida para o dia 14 de agosto. Doutor Fernando Barbosa Dias, advogado, sócio do escritório Barbosa Dias Advogados, explicando aqui tudo para a gente. Obrigado pela participação, a gente se fala na próxima oportunidade. Obrigado, Mauro, um abraço a todos. Um abraço a todos, até a semana que vem, 12h45 agora, virando mais uma página do programa Gente que Fala, para dizer que, segundo dados da Organização das Cooperativas Brasileiras, o Brasil tem capacidade para faturar R$1 trilhão com cooperativismo até o ano de 2027. O país tem hoje quase 5 mil cooperativas, das quais
Mais da metade está no mercado há mais de 20 anos e tem também 18.900.000 cooperados. Muitas dessas cooperativas trabalham com reciclagem, que é um dos 7 R's da economia circular. Repensar, recusar, reduzir, reaproveitar, reutilizar, reciclar e recuperar. A gente vai tratar desse tema aqui com o Edson Grandisoli. Edson, 1 trilhão de faturamento com o cooperativismo até 2027. O cooperativismo está em qual setor da economia? É em serviços, Edson? Olá, Mauro. O cooperativismo ele entra no setor de serviços, né? É importante destacar esses números, né? E como esses números são altos e como impressionam, e ao mesmo tempo o como a gente tem jogado literalmente toda essa riqueza no lixo, né? Então, o cooperativismo no Brasil tem crescido muito nos últimos anos, né? Tem virado um negócio importante, de peso, que tem empregado muitas pessoas que habitualmente ou hoje em dia, como falou o outro colega, não estariam inseridas no mercado de trabalho. Nós estamos falando em números no Brasil de aproximadamente 80 milhões de toneladas de lixo produzidas todos os anos. Dessas 80 milhões de toneladas, cerca de 30% a 35% são resíduos que efetivamente podem ser reaproveitados ou reciclados. O pessoal chama de resíduos secos, né? Mas nós temos números ainda muito baixos no que diz respeito principalmente à reciclagem. Os números tratam de mais ou menos 4% a 5%. Eu acredito que esses números já estão defasados, né? Mas falam em torno de 3%, 4%, 5% de reciclagem de toda essa riqueza que a gente poderia estar gerando, né? Mesmo se esses números estiverem defasados e forem o dobro, se a gente falar em 8% a 10%, ainda é muito baixo o índice de reciclagem que a gente tem no Brasil. E isso pode gerar o fortalecimento do trabalho das cooperativas, dos catadores, dos cooperados, pode fortalecer muito a economia e tirar muitas pessoas da linha da miséria, literalmente. Esse índice de reciclagem é bastante baixo e não por falta de legislação, né? Nós temos nas 3 esferas, nos 3 níveis, as legislações específicas a respeito da destinação do lixo. Na verdade, é falta mesmo de informação sobre o manuseio. As pessoas acham que botou o lixo na porta de casa, acabou o problema, né? Não vão além, né, para entender o que é reciclável, o que é orgânico, na verdade. Eu acho que o movimento circular, inclusive, ele se preocupa muito com as ações voltadas para a educação, para a comunicação e para a educação, né? É muito importante entender, quando a gente fala de economia circular, né, quando a gente pensa num círculo, obrigatoriamente a gente pensa em interligações, né? Então, não existe economia circular, não existe uma gestão efetiva do ponto de vista de reaproveitamento dos resíduos, se a gente não tem todos os atores dessa cadeia trabalhando em harmonia, trabalhando em conjunto. Então, quem extrai recursos naturais, quem produz, quem transporta, nós, consumidores, temos um papel fundamental na economia circular, na hora de descartar corretamente, descartar seletivamente, e na ponta final, que não é uma ponta final, porque é um ciclo, né, é um círculo, a gente tem que ter uma série de processos voltados para a gestão desses resíduos, principalmente no que se diz respeito a reaproveitamento, e aí a gente entra na seara da logística reversa, é muito importante falar, e também da reciclagem, que é um negócio que tem crescido, como eu falei, muito no Brasil nos últimos anos. Como é que está o Brasil em relação aos processos de reciclagem do lixo? Porque existem muitos materiais que são recicláveis, aí mundo afora, mas o Brasil não está preparado para isso, não tem equipamento, não tem investimento. Por exemplo, aqueles papéis de embalagem que são metalizados, até pouco tempo, não sei se agora já são reciclados, até pouco tempo iam para o lixo comum, iam para o lixo orgânico. Você trouxe um exemplo muito importante, Mauro. Os papéis metalizados, na verdade, os plásticos metalizados, que estão na maioria das embalagens de chocolate, salgadinhos, né? Eles realmente são de difícil reciclagem, porque eles são feitos, de um lado, de plástico, e o plástico com todas as cores que uma embalagem costuma trazer, pouca gente sabe, mas as cores da embalagem também são um problema na hora de fazer a reciclagem, tanto mecânica quanto a reciclagem
química, e do outro lado a gente tem o metal, né, que é a folha do alumínio. Já existem dispositivos, já existe maquinário, já existe tecnologia para separar esses dois materiais, mas isso é feito em ainda pouquíssimos lugares no Brasil. Já tem, como você falou muito bem, né? Já temos tecnologia, já temos caminho, e falta realmente seguir as políticas públicas que a gente já tem, como, por exemplo, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que foi lançada em 2010, já estamos com ela aí há um bom tempo publicada, aprovada e publicada, né? Então é muito importante a gente procurar linhas também de financiamento que sejam factíveis para quem quer abrir uma cooperativa ou manter uma cooperativa, treinamentos, tecnologia e educação. Então temos ainda um longo caminho, apesar de ser um caminho difícil, é um caminho que gera oportunidades para muitas pessoas. Fato, de novo, Edson, a questão da falta de educação a respeito do tema, né? Falta de informação das pessoas sobre o que pode ser reciclado ou não. E muita gente tende a imaginar, PET é reciclável, latinha é reciclável. O Brasil é um dos campeões mundiais de reciclagem de latinha, se não for o campeão mundial, mas não por uma questão de consciência ecológica, uma questão social, material caro, então as pessoas recolhem e conseguem obter renda a partir disso. Está faltando informação no banco escolar, né? Como é que o Instituto, como é que vocês do Reciclar interagem com isso para levar informação para a escola? Nós trabalhamos diretamente incentivando projetos que acontecem no espaço escolar. A gente tem um prêmio que é chamado de Prêmio por um Mundo Sem Lixo, onde nós identificamos vários projetos, várias iniciativas em diferentes feiras que recebem jovens e os seus projetos, né? E nessa feira a gente faz uma seleção e uma análise dos projetos que mais poderiam colaborar, facilitar para construir sociedades mais circulares e sociedades com menos lixo ou com lixo zero. Então, nós levamos esse incentivo para os estudantes, para os educadores, para as escolas, além de todos os materiais educativos que a gente tem na plataforma do Movimento Circular, que estão lá disponíveis gratuitamente para qualquer educador, para qualquer educador, em qualquer etapa de ensino, poder trabalhar com os seus estudantes. E junto ao poder público, Edson, essas cenas que a gente vê nas ruas, na hora da coleta, na hora que passa o caminhão do lixo, primeiro o trabalho desumano em relação aos coletores, aos garis, com relação a tudo isso. As pessoas não precisavam sujar dessa maneira, para colocá-los nessa exposição da forma como eles trabalham, correndo atrás do caminhão, pegando saco de lixo, rasgando no meio da rua. O que é que está faltando para essas cenas mudarem? O lixo ser acomodado, como deve ser acomodado para a coleta ser bem realizada, não deixando rastros para trás. Esse é um ponto muito importante, né? Outro ponto muito importante, né? Nós associamos muito a questão do lixo, dos resíduos, à questão ambiental. Então, falamos muito da poluição, falamos da questão da poluição em terra, da poluição nos oceanos, mas o lixo, o resíduo, é uma questão social fundamental. Você trouxe o exemplo das latinhas, né? Nós só conseguimos reciclar praticamente, se fala em 99,5% das latinhas de alumínio, porque a gente tem uma mão de obra informal que se arrisca, né? Enfia literalmente a mão nas lixeiras, para retirar essas latinhas para poder vender, porque, como você também colocou muito bem, é um metal muito precioso. Então, são pessoas que estão fora do mercado de trabalho, são informais e acabam colaborando, funcionam quase como agentes de saúde pública e ambiental, né? Acabam colaborando com toda a sociedade e com a questão ambiental para todos, sem estarem formalizados no mercado de trabalho. Então, é muito importante, não só para os jovens, para as crianças que estão na escola, mas para nós também, adultos responsáveis que estamos em casa, olhar para a situação real do nosso município. Porque o que é uma coisa muito importante, né? O que adianta a gente fazer muitas vezes um esforço em casa de separar os materiais, muita gente lava esses materiais, coloca na porta de casa de maneira separada
mas o seu município não tem um caminhão de coleta seletiva ou não reconhece o trabalho das cooperativas daquela região, né? Então, é uma questão de educação, de você, na sua casa, fazer a sua tarefa, né? Fazer a sua separação, mas também uma movimentação política de você cobrar dos governantes da sua cidade, do seu estado, que o seu município tenha efetivamente capacidade, tenha estrutura para dar destino correto a esse resíduo que é tão precioso. A cidade de São Paulo recicla quanto do seu lixo produzido? No total, também fica em torno disso, 5%, 6%, 7%, dependendo do material. Esses números ainda, eles estão em constante transformação, né? Porque a cada ano a gente percebe que o número de cooperativas aumenta, os maquinários estão chegando, os maquinários mais eficientes, vamos dizer assim, já estão chegando a muitas cooperativas que estão crescendo, mas ainda pensando em 13 milhões de habitantes, e pensando na região metropolitana de São Paulo com 25 milhões de habitantes, imagine quanto resíduo não poderia ainda estar sendo destinado corretamente, e não muitas vezes na rua. Ninguém gosta de ver lixo na rua, mas isso ainda acontece, infelizmente, e muito. 3 minutos para 1 da tarde, o nosso tempo já chegando ao final aqui do programa Gente que Fala. Vamos às despedidas de cada um de vocês. O Edson toca a palavra. Sua mensagem final, Edson, por gentileza. Primeiro, eu quero agradecer o espaço, foi um prazer dividir esse momento com todos os colegas, e eu gostaria de deixar um convite para você conhecer o Movimento Circular. Entre na nossa plataforma, é movimentocircular.io, e conheça um pouco mais sobre resíduo, sobre lixo zero e sobre economia circular. Obrigado, viu, Mauro, pelo espaço. Obrigado, Edson, pelas explicações, importantes esclarecimentos aqui para a nossa audiência. Deputado Ricardo Melão, sua despedida, bem breve também. Mauro, muito obrigado pela participação. Foi um prazer poder estar aqui discutindo esses assuntos tão importantes. E queria deixar um abraço também, tanto para o Henrique, para o Luiz Carlos, para o Edson e para todo mundo que acompanhou a gente. Obrigado, deputado Ricardo Melão. Desembargador Calandra, por gentileza. Gostaria de agradecer a todos que participaram da mesa, homenagear o delegado Magno, que é colega do meu irmão, que passou a vida dentro da polícia. Perfeitamente. Seu pensamento é positivo, sempre dentro do enquadramento legal. Nós, juízes, temos que estar convivendo num universo um pouco diferente, às vezes. Queria homenagear o Tribunal de São Paulo, porque, pela primeira vez, nós tivemos no Supremo um juiz de carreira, que é o ministro Luiz Fux, e a ministra Regina Helena, de São Paulo também, que foram homenageados e adotados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo através do colar do mérito judiciário, que é um colar que só se dá para quem passa a vida dentro do judiciário como nós. Queria me excusar pelas minhas colocações, que às vezes são meio exageradas, mas a gente que passou a vida julgando o direito eleitoral, a gente sabe quantas voltas o mundo dá. Que pena que o Brasil tenha se envolvido numa eleição tão difícil, tenha escolhido pessoas tão complicadas para governar o nosso país ao longo do período. Nós já tivemos rainha louca, nós já tivemos um príncipe que não governava, um príncipe criança, e hoje nós temos que conviver aí com um julgamento duríssimo do Tribunal Superior Eleitoral. Eu tenho certeza que o ministro Alexandre de Moraes, que é meu amigo, colega da USP, aí do curso de Direito Constitucional, que é um homem extremamente bem formado, duro, porque veio do Ministério Público, a formação dele é sempre muito positiva, e, com certeza, está lá também os demais ministros, o ministro Joaquim Barbosa, que é meu amigo, foi delegado federal. Eu o conheci no tempo que era delegado federal, hoje passou a juiz federal, depois a ministro do STJ, desembargador, ministro do STJ, e hoje é o relator desse processo tão difícil para a comunidade brasileira. Que o Brasil tenha excelente sorte. Parabéns, São Paulo, porque temos o primeiro, no estado do Rio, né? Conseguimos o primeiro juiz de carreira no Supremo. Eu acho que isso faz falta, como fazem falta os delegados de carreira
em certas posições onde pessoas falam sobre investigação penal, falam sobre direito penal, sem nunca ter passado nem perto daquilo que realmente é uma investigação penal, daquilo que realmente é um inquérito penal. Então, minhas homenagens à polícia brasileira através da sua pessoa. E ao Ricardo Milão, que tem essa tradição familiar imensa dentro da classe política, eu conheci todas as suas origens, e ao Edson Grandsoli, a todos aqueles que participaram dessa nova visão da reciclagem, cada um trazendo um pequeno detalhe para a nossa audiência, que está aí espalhada pelo mundo, inclusive minha filha, que não é brasileira, é americana, mora lá do outro lado do mundo, pensa muito diferente de cada um de nós. O americano tem um jeito de encarar a vida completamente diferente, né? E muito duro, às vezes, para nós, mas é o estilo de vida deles. E dizer que eu agradeço imenso pelo convite de poder participar e me excuso, porque aqui houve queda de internet, quebra de cabo e um monte de coisa, mas, mesmo assim, eu consegui rever meus queridos amigos, especialmente a Zenilda, especialmente o Fausto Camunha, que é um monumento no jornalismo brasileiro. Que esses jornalistas possam contar a verdadeira história do Brasil no tempo oportuno. Um grande abraço a todos. Obrigado, doutor Calandra. Doutor Magno, estou com 2 minutos de estouro aqui, 10 segundos só para a sua despedida, por gentileza. Muito obrigado a participação, obrigado, doutor Calandra, pela honra da sua citação, trabalhei com o irmão dele. Rapidinho aos pais, questão das drogas. Pratiquem a observação. Em casa, se seu filho mudou o comportamento, preste atenção, pode ser uma namorada nova, mas pode ser também, infelizmente, que alguma substância psicoativa possa estar alterando. Foi um prazer, uma alegria, que Deus a todos ilumine e guarde. Muito obrigado. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala, de terça-feira. Agradecimento a todos em nome da nossa equipe. Nosso tempo aqui já estourado em 3 minutos, então eu não vou ler aqui a nossa ficha técnica, só anunciar o Lucas Neto, que está chegando na programação da 365, sua rádio de todos os dias, com o programa O Melhor para a Melhor Idade. Obrigado à audiência de todo mundo. Desculpa aí, Rosana Pichochói, pelo estouro no tempo dessa vez. A gente encerra aqui o programa Gente que Fala. A gente promete voltar amanhã a partir do meio-dia ao vivo. Um abraço a todos. Tchau, até lá.